Tá entrando muita gente ainda. Alguém tem alguma dúvida sobre a mensagem que recebeu do e-mail? Sobre avaliações, sobre aulas? Ninguém tem dúvida, não? Eu tenho. As provas vão ser múltipla escolha, vão ser de uma maneira que a gente tem que escrever, ou só vão mandar as questões, a gente vai mandar de volta com as respostas. São múltipla escolha e vai ser no AVA. Vocês vão abrir a prova lá para vocês. Vocês vão ter 2 horas para fazer e vão vir as questões para você. Você pode fazer no rascunho para você as contas, mas você tem que marcar a opção lá no negócio lá, no AVA. Ok? Entendi. Obrigada. Aí vai ser você não tem que escrever nada, assim, né? De texto. Você tem que botar só resultado. São questões de verdadeiro ou falso, calcule. Só que uma vez que você começa, tem tempo para terminar. Tá. Aí eles falaram que fica 24 horas no ar a prova. Supondo que eu comece, sei lá, tipo, a prova seja dia 2, comece 17 horas. Se eu fizer a prova dia 3, 16 horas e 59 minutos, ela vai ter duração de 2 horas? Ou só até acabar o tempo? Boa pergunta. De 24 horas. Não sei. Mas eu acho que essas 2 horas é dentro desse intervalo de 24. Tá. Não tenho certeza. Ok? Eu vou até perguntar assim, buscar saber isso. Mas eu acho que provavelmente você vai ter dentro das 24 horas um espaço de 2 horas. Não é para fazer a prova, não para começar. Tá. Porque provavelmente se você começou 1 hora antes do tempo acabar, você vai ter 1 hora de prova e vai fechar lá O sistema, a prova, entendeu? Se você conseguir fazer em menos de 1 hora, ok, mas eu não arriscaria. Tá. Obrigada. Professora, eu tenho uma dúvida em relação a isso também. Pode falar. O seguinte, a gente vai poder avançar nas questões durante a prova ou vai ser um modelo sequencial em que a gente precisa responder uma questão para ir para a próxima questão e a gente não tem o direito de voltar para ver aquela primeira questão. Não sei se fui clara na minha pergunta. Sim, sim. Como se fosse uma prova normal, né? Que você escolhe qual você faz primeiro. Acredito que não. Acho que vai ser exatamente assim. É porque as questões vão ser aleatórias. Então, ele vai sortear na hora uma questão para você e você vai fazer ali e vai responder. Então, acho que não dá para voltar e ficar revisando. Entendi, ok. Mas as provas vão ser preparadas de forma que você consiga fazer com folga. Então, não precisa assim, gastei, vamos supor, são 5 questões em 50 minutos, 10 minutos para cada, né? Vai dar tempo de sobra, vamos supor, uma questão que você consegue fazer em 5, um exemplo. Entendi. Entendeu? Uhum. Com licença, professor. Uhum. Boa noite. Se for mais ou menos no modelo que era física, que era semipresencial no AVA também, a gente tinha direito de voltar nas questões. Também era um banco de questões. Eles puxavam questões aleatórias por aluno, mas a gente podia ir voltar nas questões e também não tinha um tempo específico para cada questão, né? Então, se você economizasse tempo em uma, você podia ir para outra. Não, o que eu quis dizer foi, não vai ter tempo específico para cada questão, não. Foi um exemplo que eu dei, né? Vamos supor que você, quando a gente faz vestibular, tem mais ou menos essa ideia, né? Tantos minutos por questão. Mas foi só um exemplo, não vai ter tempo por questão, não. Agora, eu não garanto que vai dar para voltar. Eu acho que não, mas eu posso também confirmar isso depois e responder. Beleza, obrigada. Tá. Sua licença. Tá. Posso perguntar?
Eu me inscrevi numa turma pelo período de alteração, então acabou que eu não recebi o e-mail. E se o senhor puder esclarecer para mim, essa aula ela vai ser disponibilizada em algum lugar ou só síncrona mesmo? Ela vai ser disponibilizada na página na página do YouTube do Cálculo 4. E os links vão ser colocados no AVA. Tá, ok, muito obrigado. Professor, qual é o nome do canal? Cálculo 4, UFRJ, como é que tá? Isso, a página de Cálculo 4 unificado tem todas as informações e os links. Maravilha. Ok? Só mais uma O pergunta. e-mail que eu mandei- As aulas gravadas, elas vão ser disponibilizadas em quanto tempo depois que acabar? Oi. Nossa, por exemplo. Olha, Que, mãe? Desculpa, não ouvi. desliga o microfone aí. Então, olha só, as aulas elas vão ser disponibilizadas assim que upar. Eu vou ter que fazer o upload lá. Provavelmente eu não vou conseguir fazer o upload no mesmo dia, porque eu dou aula à noite, né? Aí eu vou terminar a aula à tarde, no dia seguinte acordar cedo, mas eu vou disponibilizar no dia seguinte, pelo menos. Vou tentar disponibilizar, né? Então, não é automático, mas assim que eu conseguir, eu faço. Tá, quieta. Vão ter outras aulas também, né, de outros professores. Então, você se quiser também consultar outras aulas, também fica à vontade também. O ideal é que se assista ao máximo de aulas diferentes possíveis, né? Você vai ter perspectivas diferentes, abordagem diferente. Então, a questão só é o tempo que você vai ter para fazer isso. Professora, eu tenho outra dúvida. Uhum. Em relação ao conteúdo programático da disciplina, ela foi reduzida ou continua sendo a mesma? É a mesma. Show. Obrigada. Só que o conteúdo, ele não é tão grande assim, né? Já dava para ser diminuído antes. E vocês vão poder, como vocês podem fazer de maneira assíncrona, né? Assistir a aula quando vocês quiserem, rever a aula, pegar material, vocês conseguem fazer o ritmo de vocês, né? Eu acho que dá para fazer a matéria toda. Só fica com atenção no conteúdo que vai cair em cada avaliação, que ele está fixo, né, a cada 2 semanas. Então, tenta cumprir essas 2 semanas de conteúdo atualizado. Se você não vê o conteúdo na época certa, você vai se prejudicar. Professor, Uhum. tem alguma previsão de quantas questões vão ser na prova? Se eu não me engano, vão ser 10. 10. Tá bom. Obrigada. Professor, Uhum. vai ter alguma monitoria? Tem monitoria. As informações devem estar na página lá. Obrigado. A monitoria vai ser tipo... Acredito eu que vão ser tipo, assim, um horário em que eles vão abrir o vídeo e entra quem quer. Entendeu? Isso deve ser colocado na página do Cálculo 4 também. Professor, se eu entendi bem lá no texto que foi enviado, são 5 provas obrigatórias. Não, são 4 provas. Não, são 5 provas obrigatórias e vai fazer uma média das 4 melhores notas. Isso. Professor, talvez o senhor provavelmente já deve ter tirado essa dúvida, mas só consegui entrar agora, estava com problema aqui na hora de acessar o e-mail para pegar o link. Resumindo, a minha dúvida é, as aulas serão dadas sempre pelo senhor aqui no Zoom, ou então vai ter algum site já com as aulas já prontas em que eu possa acessar e assistir essas aulas? Então, as aulas, elas vão ser dadas aqui pelo Zoom e vão ser gravadas e postadas posteriormente. Mas no YouTube do Cálculo 4. Mas Tá. lá no próprio YouTube do Cálculo 4, você também vai ter aula de outros professores que estão dando Cálculo 4 também.
Então você pode assistir dos outros também, ou você pode pegar uma aula qualquer no YouTube. Fica a seu critério. Tá, ok então. Obrigado, professor. As aulas, eu não pretendo que demore muito cada aula, né? Eu vou buscar sempre vir com material mais preparado, não tem que escrever no quadro, a gente ganha mais tempo por causa disso. E seria bom que vocês participassem mais, tirassem mais dúvidas, né? E falassem claramente se entendeu ou se não entendeu, para a gente seguir o conteúdo sem muita dificuldade, né? Dá para ir bem no curso, dá para tirar dúvidas. E estou aqui para sempre tirar dúvida, tá? Perguntem o que quiserem. Se você não quiser perguntar no vídeo, né, que vai ficar gravado, você pode mandar a dúvida por e-mail para mim. Aí eu, na aula seguinte eu comento a dúvida sem falar seu nome. Eu estava, antes de começar o PLE oficial, tinha uma matéria de CVGA que estava sendo dada. A critério, tipo, quem quiser assiste. Tava bacana as aulas, a única coisa que eu senti falta foi os exercícios que eram passados pela professora, os exercícios não tinham gabarito. Então, assim, a gente fazia e ficava sem saber se acertou ou não, e por não ter o contato com a professora, ficava meio aéreo. Os exercícios deixados pelo senhor, já vai ter gabarito, não vai ter gabarito? Como é que fica? Para a gente também não fazer sem saber se acertou ou não, se está tendo um raciocínio correto ou não. Tem essa ideia? Então, olha só. Vocês podem perguntar sempre aqui. Se não tiver gabarito, na hora que eu enviei ou depois não tiver, você pode mandar o que você fez também, né? Também tem monitoria. Então, existem muitas maneiras de você tirar a dúvida. Existem muitas listas com gabarito também. Se você for olhar no AVA, está disponível para vocês o AVA? O AVA tá, só ainda não consegui entrar no AVA de cálculo 4. Não conseguiu por quê? Você tentou? Ou Tentei, mas eu não sei se eu entrei no... Tentei, mas também eu posso dar uma procurada mais afinco. Mas eu acho que não era a turma, não sei qual era o professor. Se era... Então, se eu não me engano, é um AVA para todos os professores de cálculo 4, é cálculo 4 unificado, né? Então, é o mesmo conteúdo para todo mundo. Entendeu? Tá disponível o AVA, sim. Tem que só ter a senha eu entrei da também. chave de acesso. Tá, então vê lá a senha, que talvez seja isso. Caio, depois eu passo o link pra você de boa. Eu tô com ele aqui salvo já. O que tá salvo? O link da turma de cálculo. Tem uma partezinha de texto aqui, não tem? Sim. Bota aí pra eles. Show, valeu. Obrigado, Danilo. Obrigadão, mano. Eu ainda tô me acostumando com o Zoom ainda. Eu não... é que eu tô compartilhando a tela. Quando eu compartilho, eu não consigo ver o texto. Se alguém tiver mandado o texto, não tô vendo. É só você clicar em chat, professor. Provavelmente é aí na parte de baixo. Achei. Vai ter... Tá nos 3 pontinhos aqui. Vai ter... Eu acho que cortei alguma... Sim, o app tá disponível, talvez tenha a senha. Tô vendo aqui agora. Gravação no YouTube. Não está me ouvindo? Estão me ouvindo agora, né? Não recebi, me inscrevi no período de alteração. Estamos. Você colocou já o link. Tá, olha só. Quem se inscreveu... Eu não estou conseguindo fazer acesso no AVA para poder me inscrever. Em nenhuma disciplina, né? Nem no AVA, né? Não, eu não estou conseguindo. Tá, você... Fala. Não, pode falar, professor. Você tem que entrar na página do AVA. Aí, na primeira vez que você entra, você tem que colocar lá, esqueci minha senha. Certo. Aí você vai colocar o seu... Você tem que ter um e-mail da UFRJ, você tem? Tenho. Aí você vai colocar o seu e-mail lá
ele vai te mandar um e-mail com as orientações de como gerar uma nova senha. Aí você vai logar com o seu e-mail e a senha que você vai colocar na primeira vez. Sim, mas o que aparece é isso aqui, olha. Onde que eu vou olhar? Ih, não tá aparecendo não? Ah, é porque meu celular muda sozinho. Tá aparecendo uma página de que o serviço está temporariamente disponível. Ah, então tá indisponível. Porque deve ter muita gente usando ao mesmo tempo. Tá. Aí você tenta mais tarde ou mais de manhã. Hoje, quando eu entrei no Ava, algumas vezes que eu tentei logar, deu isso, né? Tá indisponível. Eu tentei de novo um pouco, depois entrou. Eu tô tentando já tem um tempinho já. Pode ser por causa disso que o senhor comentou. Porque hoje é o primeiro dia de aula, então tem muita gente entrando, muita gente usando. Eu tive uma dificuldadezinha, mas depois eu fui tentando conseguir. Então, por causa desse problema do AVA, eu vou priorizar as comunicações por e-mail. Foi tanto que eu pedi para todo mundo me mandar um e-mail com um título lá de Cálculo 4, Turma A, e nome DRE, né? Que aí eu vou mandar mensagens por e-mail, porque o AVA pode cair e sair do ar a qualquer momento. Aí, quando eu tiver que comunicar, eu mando por lá. E tudo que eu mandar por e-mail, eu também vou colocar no AVA, mas é só por segurança. Professor, uma pergunta que eu não fiz. Sobre presença aqui na aula online, vai ter algum tipo de contagem de presença? Não, a presença vai ser as provas. Beleza. Porque essa questão de você poder assistir depois das aulas, né? Então, você às vezes não pode, no motivo porque acabou a luz, porque tá sem internet, e acontecer alguma coisa, você pode assistir depois da aula. Professor, geralmente o horário das aulas são de noturno, no caso, são de 6h30 até 8h10. Vai seguir mais ou menos esse horário, vai começar às 6 e terminar às 8? Então, eu vou começar às 6. E eu não acho que eu vou chegar até às 8. Tá bom, obrigada. Fica ruim esse horário para você? Não, não fica não. É só porque mudou, né? Antigamente, quando é presencial, geralmente é 6h30. Aí só para essa dúvida que eu tinha. Mas tudo Sim, bem, mas obrigada. isso é porque questão de disponibilização de salas, entendeu? E porque tinha que ir de uma sala para outra, aí tem um tempozinho também por causa do bandejão, mas como não tem mais isso, não tem um porquê. Então dá para seguir aí. Professor, você vai usar esses PDFs que eles disponibilizam no AVA mesmo? Eu não sei se é o mesmo, porque eu não estou conseguindo entrar no site para dar as aulas. Então, esse PDF aqui foi o que fiz. Eu vou colocar ele no AVA, mas já tem lá muito parecido com esse. Então, tudo que eu usar aqui vai ter lá também, em algum momento. Assim que eu conseguir botar, eu boto lá. Mas o que eu usar também eu vou mandar por e-mail. Então, vocês vão ter todos esses documentos aí. Lembrando, gente, quem não recebeu o e-mail, me manda um e-mail. Manda e-mail com o título Cálculo 4, Turma A, com seu nome e DRE, para eu construir essa lista, quem se inscreveu depois. E mandar para todo mundo o que eu estou dando aqui. Professor, eu me inscrevi depois, aí qual o seu e-mail para eu enviar agora? Vou colocar aqui no chat. O senhor disse para enviar um e-mail para Cálculo 4, Turma A, sendo que o e-mail que eu recebi Não, é Cálculo 4, Turma B. Então você está no horário errado. Porque a Turma A é segunda e quarta, a Turma B é quarta e sexta. Mas sem problema, é o mesmo conteúdo. Ok? Tá. Por isso que eu tô falando então. Eu também estou errado, então. Aqui no meu também tô SIGA tá então. dizendo cálculo 4, turma B noite, segunda e quarta. Pois no SIGA também era. No SIGA, o cálculo 4 tá como segunda e quarta, né? Tanto A quanto B? Também. Não, eu tô na turma B. Ah, B. Eu também tô na B.
também e tá segunda e quarta no Siga. Foi essa a inscrição que eu fiz, inclusive. Tá, desculpa. A turma... Tem alguém da turma A? Não, professor, é só uma inversão só. A turma A aparentemente é de quarta e sexta. E a turma B é segunda e quarta. É só a inversão de letra. Ok, então. Então, no Siga tá uma coisa, no quadro horário tá ao contrário, né? Mas ok, eu tô dando as duas, então tanto faz. Tá. Então, me manda, então, a turma que você tá inscrito. Se A ou B, não importa o horário. Ok? É só para na hora de lançar nota, na hora de fazer as coisas, eu conseguir me achar, porque aí lá tá separado. Mas a aula que eu tô dando hoje, eu vou repetir amanhã, para outra turma. Tá. O e-mail foi mandado pelo Siga. Ontem, se eu não me engano. Se você se inscreveu depois de ontem, você não deve ter recebido e-mail. Mas aí você manda para mim agora aí. Ok? Professor, só uma dúvida. Normalmente eu gosto de ler o PDF antes da aula e tal, para eu já ir tentando entender o que vai ser dado, para conseguir ter dúvidas melhores durante a aula. O PDF que eles disponibilizam no AVA, então, pode ser que eu leia antes e eu consiga acompanhar a sua aula, então, né? Sim. Já tem lá. O que tem no AVA é muito parecido com o que está aqui agora. É o mesmo conteúdo, é muito parecido mesmo, né? Eu fui dar uma olhada lá no que tinha. E é isso aí. E se você for olhar pelo livro, você vai ver lá na página tem os capítulos do Stuart também, onde... então, eu mandei no chat desculpa, estou olhando uma coisa aqui, estou confundindo. Então, vamos lá. O conteúdo está descrito na página de cálculo 4, se não me engano, o conteúdo e onde encontrar ele nos livros. Então, você pode olhar no livro também, né? E na internet, onde você quiser olhar. No AVA já tem um PDF muito parecido com esse que está aqui agora. E vai ser liberado conforme as aulas forem dadas. Eu vou tentar mandar antes para vocês. Aliás, eu preferia mandar depois, porque durante a aula poderia achar um erro, aí eu corrijo antes de enviar. Mas eu envio antes, já que vocês querem consultar antes. É até melhor mesmo. Então, eu vou enviar antes. Estão falando aqui no chat que eu não mandei o e-mail. Eu escrevi, mas já subiu muito. Vou escrever de novo aqui. Ok? Tá aparecendo aí para todo mundo ver o e-mail no chat? Responde no áudio, não responde texto não, que vai subir de novo. Não apareceu? Não apareceu aqui, não. Não tá aparecendo, não. Tá aqui, from me to everyone. In waiting room. Só tá mandando pra sala de espera. Por quê? Entendi. Everyone meeting. Tá, porque meus textos estavam marcados para mandar para quem tá na sala de espera. Então... Tava indo para quem tá na sala de espera. Acho que tem ninguém na sala de espera, não é? Parece que não. Agora foi, né? From me to everyone. Agora sim. Agora foi. Tá. Então manda nome, no título coloca cálculo 4, turma B, né? Porque aí na hora de eu fazer o filtro, eu vou conseguir separar por turma. Eu tenho muito e-mail que eu estou recebendo, então... Manda lá que eu vou registrar e vou começar a mandar e-mails pelo meu Gmail, que é mais certo. Se eu precisar do Siga e do AVA, pode ficar sobrecarregado e não mandar a tempo. Professor, eu fiquei com uma dúvida aqui agora, que é a seguinte, as nossas aulas síncronas, elas serão para tirar dúvidas ou elas vão ser realmente uma aula da matéria? Os dois. Porque, como eu falei, eu não vou gastar tempo escrevendo no quadro. Então, isso vai me economizar muito tempo. Eu vou conseguir passar conteúdo muito mais rápido. Que já vai estar tudo aqui na tela. Então, vamos ter muito mais tempo para tirar dúvidas.
Professor, no caso dessa listagem de exercícios que já estava disponível mais cedo no AVA, o senhor exige que passe os exercícios para você ou é só para a gente fazer para praticar mesmo? Só para vocês praticarem. Se tiver dúvida, pode tirar aqui. Tá. Ou na monitoria também. Tá bom. Professor, sobre a monitoria, eu dei uma olhada tanto no site quanto no AVA e eu não achei nenhuma informação sobre os monitores. Então, ainda vai ter ainda. Deve estar se organizando. Tá, mas eu sei que tem. Se alguém que tiver que souber, avisa aí no chat para todo mundo ficar ciente também. Então, eu acho que é o seguinte, assim que tiver organizado, é porque eles têm que combinar horário, essas coisas assim, entendeu? De que hora, que dia que o monitor vai ficar. Isso geralmente no primeiro dia de aula nunca está pronto. Porque os monitores têm as turmas deles, aí eles têm que sincronizar o horário, período de alteração de inscrição e tal, então eles devem estar se organizando. Assim que tiver a data certinha, vai ser colocado no cálculo 4 lá, na página. Beleza, obrigada. Mais alguém, gente? É só uma ideia. Você pode, sei lá, a gente poderia, né, usar o PDF do AVA antes, e aí se o que você fizesse o upload antes da aula, e aí depois se você tivesse alguma outra correção, você poderia fazer o upload depois, com PDF 2 corrigido com anotações de aula, caso precise. É o que eu vou fazer, sim, né? Eu preferia fazer uma vez só para não fazer upload 2 vezes, mas já que vocês querem, é melhor também. As aulas vão fluir melhor. Mas tranquilo. Muito obrigada, professor. Então, podemos começar? Vamos lá. Então, vamos lá. Aí, vamos falar sobre séries infinitas. O que é uma... Oi? Não, veio uma propaganda aqui do Zoom para mim. É porque a aula no Zoom a conta grátis demora 50 minutos. Então, daqui a pouco vai cair e a gente vai ter que reentrar, inclusive o senhor também. Tá? Entendi. Não, eu recebi uma mensagem aqui dizendo que eu ganhei 40 minutos. Então que bom. Que vai dar para emendar, então, uma aula na outra. Porque mas se cair... o único ruim do Zoom é isso daí, esse chato daí. Ter que entrar 2, 3 vezes porque ele só dá 50 minutos na conta grátis. Ok. Então tá bom. Vamos lá. A sequência, né? A sequência série infinita. A série infinita, ela é uma sequência de somas, né? Então eu vou ter somas que vão convergir para algum valor ou não. Essas somas, elas podem representar muitas coisas. E nós vamos ver mais à frente que existem problemas e equações diferenciais em que é melhor escrever a função como uma série infinita. Você escreve um seno, por exemplo. Em vez de você escrever seno, você pode escrever o seno como um polinômio de grau infinito, desde que esse polinômio convirja, né? Então, a ideia aqui é você saber o seguinte, quando que uma soma de infinitos termos vai convergir? Que aí eu sei onde que minha função pode ser aproximada por um polinômio. Qual é o interesse de aproximar a função por polinômios? O interesse é que você derivar e integrar polinômio é muito mais fácil do que derivar e integrar qualquer outra função. Então, escreva a função como uma série polinomial de grau infinito, faça os trabalhos derivados e integrais termo a termo, e depois soma tudo de novo. Então, isso é o que vai acontecer mais para frente. Nós vamos ver séries de polinômios, séries de funções trigonométricas, senos e cossenos, quando elas convergem. E para a gente chegar nesse ponto, a gente tem que começar com números, né? Para saber se a função converge pelo menos em um ponto, para depois olhar para um domínio, uma região em geral. Então, sequência, o que é uma sequência? Sequência é uma função cujo domínio é um conjunto de inteiros. Essa é a definição mais simples de sequência. O que ela quer dizer? Quer dizer que sequência, como o nome diz, é uma sequência de números
ordenada, onde tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto. E aí esse Nzinho que está aqui, vocês estão vendo o cursor do mouse? Sim. Sim. Estamos. Então, esse N aqui, ele é a posição do número e vai até o infinito. Então, um exemplo aqui, ó, Fn igual a 2N. Então, AN igual a 1, a 2, a 3, até infinito. Então, A1 é 2 vezes 1. A2 é 2 vezes 2. A3 é 2 vezes 3. E assim por diante. Então, você tem uma sequência de números, né, com N dando infinito. Essa sequência pode convergir ou não. Então, temos aqui a definição. Dizemos que uma sequência N converge para A se dado epsilon maior que 0, existe Nzão, que é um natural, tal que a partir desse Nzão, a diferença entre AN e A é menor que epsilon. Caso contrário, a sequência diverge. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quanto maior for o meu N, mais próximo eu estou do limite. E aí eu estabeleço um número positivo epsilon, né? Aí eu falo, ó, eu quero um intervalo pequenininho assim. Então, a partir de tal número, todo mundo está dentro dessa faixa. Aqui nós temos alguns exemplos, né? Limite quando n é infinito de 1 sobre n igual a 0, porque quanto maior for o n, mais próximo esse número está de 0. Limite entre n infinito de seno de 1 sobre n igual a 1. Limite fundamental trigonométrico. E menos 1 elevado a n diverge. Por quê? Porque ele fica oscilando entre 1 e menos 1. Ele não aproxima de ninguém. Então, todos os teoremas que a gente viu em cálculo 1 para limite, vale aqui para a sequência também, né? Inclusive L'Hopital. Então, seria interessante vocês revisarem cálculo 1, as propriedades de limite, para dar uma olhada, né? O que dá para fazer? A linearidade, o teorema do confronto, L'Hopital, e esses teoremas assim. Vamos olhar aqui. Oi? Essa coisa que você falou da divergência, então, uma série ela não só diverge quando os valores dessa soma vão para o infinito, mas também diverge quando não vai para número nenhum, como no caso do seno. Divergir é o contrário de convergir. Então, se não existe esse A, então não converge. Infinito não converge, porque o infinito não se aproxima de ninguém. Ele continua crescendo sempre. Entendeu? É a mesma ideia. Então, divergir não é só para o infinito, não. Então, se a função ficar oscilando, ou ela nunca se aproxima de nada, então, a gente diz que diverge. Mais alguma dúvida? Não, perfeito. Tá, então, vamos olhar aqui o gráfico. Ó. 1 sobre x. Eu coloco, o meu limite aqui é 0. Então, eu coloco uma faixa de epsilon para cima e epsilon para baixo. A minha sequência, quando o n vai tendendo infinito, você vê que a partir do 10, olha aqui, ó, a partir do 10, ela está dentro dessa faixa. Se eu estreitar essa faixa, aqui epsilon igual a 1 sobre 30, né? Então, a partir do 30, ela está dentro da faixa. E se eu continuar apertando essa faixa, vai ter um número que, a partir dele, a sequência está dentro dessa faixa, que é o mais e menos epsilon, né? Que, no caso, o a é igual a 0. Olhando aqui para baixo, essa outra função aqui. Essa outra é seno de 1 sobre n sobre 1 sobre n. Ela converge para 1. Então, você vê que ela está entrando dentro dessa faixa, está ficando lá. Eu posso apertar essa faixa o quanto eu quiser, que a partir de um certo n vai estar lá dentro dessa faixa. Tá, vamos olhar o terceiro exemplo, que é menos 1 elevado a n. O que acontece nesse caso? Ó, ela fica uma dentro, uma fora, uma dentro, uma fora. Então, ela não fica dentro da faixa sempre. É por isso que ela diverge. Então, essa faixa ela tem que ser tão pequena quanto eu quiser, que é o valor de epsilon. Se eu conseguir isso para qualquer epsilon, eu conseguir dentro de uma faixa, então eu digo que o limite converge. Essa é a ideia de convergência. Está claro isso pelos gráficos aqui?
Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo. A princípio, não. Tá, então, uma sequência é denominada crescente, estritamente crescente, se o número seguinte é maior que o anterior. Ela é crescente se é maior ou igual. Então, por exemplo, uma função que ela ou cresce ou fica parada, ela é crescente. Mas se ela sempre cresce, ela é estritamente crescente. Né? Então, é só uma definição aqui. Eu digo que ela é monótona se ela é só crescente ou se ela é só decrescente. Se a função oscila, uma parte ela cresce, outra parte ela decresce, então não é monótona. Então, convergente de sequências monótonas limitadas. Toda sequência crescente limitada superiormente é convergente e também limitada por baixo. O que isso quer dizer? Se a função está crescendo e ela tem um máximo, então ela tem que convergir, porque ela não consegue passar desse máximo. Então ela tem que obrigatoriamente se aproximar de algum valor. A ideia é essa. Então, se eu sei que uma função é crescente e que nenhum dos termos é maior que um certo valor, eu sei que ela converge. Converge para quem? Aí a história é outra. Mas que ela converge. Então a gente pode assim, tem questões do tipo, essa função é convergente? Sim ou não? Explique, por exemplo, né? Ela é positiva, crescente e tem um número que é maior que todos os termos da sequência. Um número fixo que é maior que todos os termos da sequência. Então tem um limitante ali. Então ela tem que convergir. Analogamente, se ela está decrescendo, tem um cara que está embaixo de todo mundo. Né? Então ela tem que convergir também. Outro teorema aqui. O limite de uma sequência crescente ou decrescente é uma cota superior para a sequência. O que é uma cota superior? É um número que é maior que todo mundo. E uma cota inferior é um número que é menor que todo mundo. Então, é como se fosse o seguinte, fosse a borda do intervalo, né, na imagem. Então, a imagem, por exemplo, 1 sobre x. Quem é uma cota inferior para 1 sobre x? É 0, né? Porque 1 sobre x, para x positivo, né, é sempre maior que 0. Então, 0 é menor que 1 sobre x para todo x positivo. Então, ele é uma cota inferior. Se ele é a maior cota inferior, então 1 sobre x converge para ele. E o inverso também vale, né? Ok, o que está escrito aqui? Aqui é a demonstração. Vou pular a demonstração, vocês podem olhar depois com mais calma. Ela está dizendo mais formalmente, né, que se eu falo que L é o limite, então a n menos L tem que ser menor que epsilon. Então, esse nzão tem que existir, né? Tem que existir um cara que uma faixinha ao redor do L vai estar todo mundo lá dentro. E como é que eu faço essa prova? É por contradição. Suponha que não existe. E aí eu chego na contradição. Então, se eu supor que não existe, então chega na contradição, então existe. Vocês podem ver com mais calma aí. Isso aqui é interessante até de se mostrar, mas fazendo um gráfico. Escrevendo no quadro. Falando assim vai ser meio chatinho de ler, de falar. Vocês conseguem ler depois. Também não vai ser cobrado prova de teorema, não. Bem, definição de série, onde queria chegar. O que é definição de série? Eu pego uma sequência, eu escolho um n e falo, n igual a 5. O que é n igual a 5? É a soma dos 5 primeiros termos da série. N igual a 10 é a soma dos 10 primeiros termos da sequência. E assim por diante. Então, conforme esse n cresce, a soma parcial dos termos, ela vai dar um valor. Se ela convergir,
então a série converge. Né? Nós vamos olhar aqui, ó. Somatório de k igual a 1 até n de AK é o termo da soma parcial, que soma os n termos de A1 até a n. Se quando esse n vai para o infinito, a Sn convergir, então a gente diz que a série converge. Né? A soma parcial é esse Sn, que é a soma dos n primeiros. Professor, Oi? eu acho que eu não entendi o que significa convergir. Vamos olhar aqui o gráfico. Olha só. Esse gráfico aqui é da função 1 sobre x. Tá ok? Esse cara, ele está se aproximando do zero, conforme o n cresce. Perfeito. Como é que eu verifico isso de uma maneira mais formal? Eu crio uma faixa ao redor do zero. Aqui, ó. 0 mais epsilon, 0 menos epsilon. Eu percebo que quando o epsilon é igual a 1 sobre 10, a partir do n igual a 10, ele está dentro dessa faixa. Ok, agora eu faço n igual a 30. Com n igual a 30, a partir desse cara aqui, ele está dentro para a faixa. Então, se o meu epsilon for diminuindo cada vez mais, e eu puder garantir que a partir de um certo termo, ele está dentro dessa faixa, então ele converge. Em outras palavras, se eu vou afinando essa faixa, eu estou aproximando essa faixa do zero. E se eu digo que a partir de um certo cara, todo o termo da sequência está dentro dessa faixa, então ele está perto do zero. Então, convergir é como se os valores, a função, estivessem indo para o mesmo valor. Isso. Né? Todo mundo está as funções aqui, né? Conforme o n vai para o infinito, ele se aproxima do zero. Perfeito. E essa faixa aqui, ela é arbitrária. Eu posso escolher qualquer epsilon positivo. Inclusive um número muito, muito, muito pequeno. E a ideia é essa, para qualquer valor de epsilon, mesmo que ele seja muito pequeno, vai ter um n que isso vale. O exemplo, vamos olhar um contra-exemplo aqui. Ó. Olha esse contra-exemplo aqui. Ó. Ele fica oscilando. Se ele fica oscilando, ele não se aproxima de número nenhum, porque ele fica entre 1 e menos 1. Então, qualquer que seja a faixa que eu bote aqui, por menor que seja, vai sempre ter um cara aqui embaixo, fora dela. Então, ele não converge. Tá claro? Sim. Obrigada. Professor, se nesse mesmo exemplo que você deu, se por um acaso os valores dessa soma se afastassem de zero... Não, calma aí, calma aí. Isso aqui é sequência. Desculpa. Se esses valores que você falou, somados, né, dessa sequência... Tá, então vamos lá para a série. A sequência não é soma, a série é soma. Tá, entendi. Naquele primeiro gráfico lá de cima, se os valores se afastassem de zero, eu diria que aquilo lá estava divergindo? Sim, se ele não se aproximasse de nenhum valor, não necessariamente zero. É que esse caso aqui é zero. Entendi. Por exemplo, olha o segundo exemplo. O segundo exemplo é 1. Ele se aproxima de 1. Perfeito. O terceiro não se aproxima de ninguém, que fica oscilando. Ok? Agora vamos só estabelecer uma diferença aqui. Sequência é uma sequência de números. Série é a soma dos termos de uma sequência. Então, é muito mais fácil uma sequência convergir do que uma série. Ok? Então, mais alguma dúvida? Por enquanto, não. Oi? Por enquanto, não. Tá. Então, sequências parciais, esse aqui é série. Convergência de uma série. Então, a ideia é o seguinte. Quando que uma série vai convergir? Vamos olhar exatamente isso aqui, né? Quando o limite das somas parciais, então eu vou olhar sempre para a soma parcial.
a soma parcial vai me dar uma expressão. Se essa soma parcial convergir, então eu digo que a série converge. Vamos dar um exemplo aqui, ó. 1 sobre k vezes k mais 1. Se eu separar isso aqui como duas funções, eu vou ter 1 sobre k menos 1 sobre k mais 1. Então, olha aqui o que acontece. S1 vai ser o quê? 1 sobre 1 menos 1 sobre meio. S2 vai ser o S1 mais 1 sobre 2 menos 1 sobre 3. S3 vai ser o S2 mais 1 sobre 3 menos 1 sobre 4. Então, olha o que vai acontecer. 1 menos meio, mais meio menos 1/3, mais 1/3 menos 1/4. O que está acontecendo? Eu estou cancelando o primeiro e o último de cada termo. No final, eu vou ter a expressão 1 sobre 1 menos 1 sobre n, que só vai sobrar o primeiro e o último. E aqui, ó, 1 menos meio mais meio cancela, menos 1/3 mais 1/3 cancela, sobrou quem? 1 menos 1/4. Quando eu vou até n, vai ficar 1 menos 1 sobre n. Isso vai para quê? Vai para 1, porque 1 sobre n tende a 0. Então, Sn converge para 1. Então, eu digo que a série converge. Olha só o gráfico aqui do lado. Em vermelho é o termo, né? 1 sobre k vezes k mais 1. Em azul é a soma dos termos. Então, você vê que no primeiro termo ele é igual à soma, porque só tem um termo. E conforme o k vai subindo, eu vou somando os termos, ele vai se aproximando de 1. Né? Cada bolinha azul dessa aqui é 1 menos 1 sobre n. Para n igual a 10, 20, 30, 40 e assim por diante. Então, ele vai se aproximando de 1. Isso aqui é um exemplo de quê? De função monótona e limitada. Todos os termos são menores que 1 e a função é crescente. Então, ela é crescente, monótona e limitada. Então, ela tem que convergir. Professor. Oi? Se a série converge, você pode dizer que a sequência também converge ou não necessariamente? Sim. Se a série converge, a sequência converge para 0. Tá bom. Porque os termos que estão sendo somados são cada vez menores. Entendi. Agora, o contrário eu não posso afirmar. Porque existem sequências que vão para 0, mas que as séries são infinitas. Tá. Esse aqui é um exemplo. Ó. Olha só, 1 sobre k. 1 sobre k vai para 0. Mas a soma dá infinito. Porque olha só, eu vou ter 1 mais meio, 1/3 mais 1/4, ele é maior que 2 vezes 1/4. Né? 1/3 é maior que 1/4, então esse cara aqui é maior que 2 vezes 1/4, que dá meio. 1/5 mais 1/6 mais 1/7 mais 1/8 é maior que 1/8 mais 1/8 mais 1/8 mais 1/8. Ou seja, dá meio também. Então, se eu seguir essa lógica, eu vou pegar de 1 sobre 9 até 1 sobre 16. De 1 sobre 16 até 1 sobre 32. De 1 sobre 33 até 1 sobre 64. E aí eu vou tendo que cada um desses termos dá meio. Ou seja, eu vou ter meio mais meio mais meio mais meio mais meio infinitamente. Você pode ver aqui do lado ó, que a sequência está indo para 0 e a soma não para de crescer. Aqui não dá para mostrar infinito, né? Mas a ideia é que ele está crescendo e não é limitado. Ele vai crescer para sempre. Então, esse aqui é um exemplo de sequência que tende a 0 e a soma não. O terceiro exemplo é aquele do menos 1 elevado a k. Então, o primeiro termo vai ser 1, o segundo vai ser 1 menos 1, 0. O terceiro vai ser 1 menos 1 mais 1, dá 1. O quarto vai ser 1 menos 1 mais 1 menos 1, 0. Então, a sequência oscila entre 1 e menos 1 e a soma oscila entre 0 e 1. Então, nem a sequência nem a série converge. E aí tem aquele teorema que você falou. Se a série converge, então a sequência tende a 0. Logo, se a sequência não tende a 0,
a série não converge. Tá ok? Ok. Aqui está a prova, né, que você vai somando os termos, ele vai dar sempre um termo positivo, vai somando e vai ser grande, não vai... Positivo ou negativo, né, depende da série. Vai ser grande, mas tem que tender a zero. Então, série geométrica. Posso continuar? Alguém tem uma dúvida? Se alguém tiver dúvida, é só me parar, tá? Eu não estou vendo o chat, porque estou na tela compartilhada, só estou vendo o PDF. Quando os termos de uma sequência são tais que AN igual a R vezes AN menos 1, ou seja, o termo é igual ao anterior vezes um número, uma razão, dizemos que a sequência é uma progressão geométrica, uma PG. A série geométrica é a soma da PG. Né? Então, temos aqui uma série geométrica, ela é a soma dos termos da forma A1 vezes R elevado a K menos 1, que é o A1, o segundo termo vai ser A1 vezes R, o terceiro vai ser anterior vezes R, então vai ser A1R ao quadrado, o próximo vai ser anterior vezes R e assim por diante. Bem, se o módulo de R for menor que 1, a série converge. Se for maior que 1, diverge. Então, o que eu posso ver aqui? A soma, né, da série vai ser A1 sobre o menos R, onde A1 é o primeiro termo da sequência. Vamos olhar isso. Sn é a soma dos n primeiros termos da sequência. Bem, os n primeiros termos da sequência são A1, A1 vezes R, A1 vezes R2 e assim por diante até o Rn menos 1. Se eu multiplicar essa sequência aqui, limitada, por R menos 1, eu vou ter os primeiros termos vezes R, que aí quando eu multiplicar, eu vou somar R na potência aqui. Eu vou somar mais 1 na potência. Menos uma vez a sequência, a série, né? Que é até aqui. Então, olha só. Temos o azul e o verde. São esses N primeiros termos aqui. Quando eu aplico a distributiva do R, eu vou ter esse cara aqui, A1R, A1R2, A1R3 até A1RN. E fazendo menos a segunda parte, A1 menos A1R, menos A1R2 e até o R-1. Então, você percebe que esse termo aqui vai cancelar com esse. Esse termo aqui vai cancelar com esse. Assim por diante, até o penúltimo termo, que é o R-N-1. Vai sobrar quem? Vai sobrar Só vão sobrar esses dois aqui, que eles não tem com que cancelar. Então, vai ficar o quê? Vai ficar A1 vezes R elevado a N menos A1, e o resto vai se cancelar. Ok, o que eu vou fazer agora? Oi? O que eu vou fazer agora aqui? Cancelou aqui embaixo, A1R menos A1R, A1R2 menos A1R2, e assim por diante, vai sobrar A1R elevado a N menos A1 igual a quem? Colocando o A1 em evidência, A1RN menos 1. Então, esse termo aqui, que é o que eu comecei pegando ele é igual a A1R menos 1. Se eu passar esse cara aqui para a direita dividindo, né, eu posso passar, se não for 0, só vai dar 0 se o R for 1. Então, eu tenho que Sn é igual a 1 sobre R menos 1, A1 vezes R elevado a N menos 1 sobre R menos 1. Agora, se o R for menor que 1, R elevado a N tende a 0. Então, isso aqui vai dar A1 vezes menos 1 sobre R menos 1, que é multiplicando menos 1 em cima e embaixo, vai dar o termo. Então, a série geométrica converge quando a razão é menor que 1. Então, já temos aí uma série convergente. Ela vai ajudar bastante a gente para testes de convergência. Nós vamos poder comparar funções com séries geométricas e nós já sabemos que se a razão for menor que 1, então converge, isso já é uma grande ajuda. Vamos olhar para cá. Olha para essa série. 2 elevado a 2 a n vezes 3 elevado a 1 menos n.
Converge ou diverge? Vamos reescrever, né, agrupando as potências. Aqui eu vou agrupar 3 elevado a 1 menos n, vou passar para baixo e mudar o sinal da potência. E aqui, colocando um 2 para fora, eu consigo botar um 2 vezes n menos 1. Então, o que eu fiz aqui? Coloquei os dois caras na mesma potência. Né? Então, agrupei essa potência. 2 elevado a 2 vai dar 4. 4 sobre 3 elevado a n menos 1. Bem, quem é esse cara aqui? Esse cara tem raio 4 terços. Quando o n igual a 1, isso aqui dá 4. Né? Vai dar 4 elevado a 0. Os próximos termos vão ser 4 vezes 4 terços, 4 vezes 4 terços ao quadrado, 4 vezes 4 terços ao cubo. Então, é uma PG isso aqui. Só que qual é a razão? A razão é 4 terços, é maior que 1. Logo, a série diverge. Então, a sequência vermelha está divergindo, né? Inclusive a série. Que era o que se esperava, né? Ela vai crescer indefinidamente aqui. Professor, você pode explicar essa parte de novo? Eu não entendi esse reescrevendo. Tá, então vamos fazer as contas aqui. Eu quero colocar isso aqui de uma maneira mais simples. Então, eu vou colocar a potência igual para os dois caras. 2 elevado a 2 elevado a n. O que eu fiz aqui? Eu separei 2 elevado a n, 2 elevado a 2n, como 4 vezes 2 elevado a 2 elevado a n menos 1. Por quê? Quem é 4? 4 é 2 ao quadrado. Então, se eu multiplicar aqui 2 ao quadrado elevado a 1 vezes 2 ao quadrado elevado a n menos 1, vai ficar 2 elevado a 2 elevado a n. Tá ok? Até aqui tá ok? Eu não entendi como é que esse 3 elevado a n menos 1 virou denominador. Porque eu mudei o sinal da potência. Quando eu mudo o sinal... Tá, entendi. Ok? Era 1 menos n, virou n menos 1, porque eu multipliquei com menos 1 foi para baixo. Perfeito. Tá ok, então? Mais alguma dúvida? O 4 você entendeu? Como que eu sei se diverge ou não? Ou se converge? Converge se o raio for menor que 1. O raio não, desculpa, a razão. Perfeito, beleza. Que é o que estava aqui em cima. Converge se a razão for menor que 1 e diverge se for menor que 1. Show. Então, agora esse cara aqui, ó. A série converge ou diverge? Nesse caso aqui, a razão é 1 sobre 4. Ok? A razão é 1 sobre 4. 1 sobre 4 é o quê? 1 quarto, 0,25 é menor que 1. Então, se a razão é menor que 1, isso aqui é uma série geométrica, então ele converge. Você olha aqui do lado do gráfico, em vermelho é a sequência da PG, indo para 0. Em azul é a série. Está somando, está se aproximando de 20 sobre 3. Que eu coloquei o 7 aqui. Está se aproximando aqui e vai estagnar aqui no 20 sobre 3. Né? Ele está se aproximando. Já está bem perto, com poucos termos. Então, parece que está constante, mas na verdade a diferença está lá na 10ª casa decimal, uma coisa assim. Mas você pode ver aqui, né, que a razão é 1 quarto e a expressão vai ser A1 sobre 1 menos R. O A1 é o primeiro termo, é 5. 1 menos R vai dar 3 quartos. Aí você repete primeiro, multiplica a segunda, o 3 quartos vira 4 terços, vai dar 20 sobre 3. Então, se eu conseguir reescrever a minha série como uma PG, é só olhar para a razão, que eu sei se ela converge ou diverge. Aqui tem algumas referências de cálculo 2, fora as que já estão lá no AVA, né? No normal, que é o Stewart, Leighton, Boyce. Então, isso aqui é a ideia que eu queria passar para hoje. Né? Essa ideia de convergência, nas próximas aulas nós vamos ver testes de convergência, né? Para saber se a série converge ou diverge. Mas na frente vamos usar isso para funções.
Então, alguém tem alguma dúvida até aqui? Professor, eu fiquei com uma dúvida no exemplo 1. Vamos voltar lá. Como que o numerador ficou 4 vezes 2 elevado a 2 elevado a n menos 1? Ok. Reescreve esse 4 como 2 elevado a 2. Tá ok? Beleza. Então, quando se multiplica 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes n menos 1, você vai somar as potências. Ok? Sim, entendi. Aí você somando fica 1 mais n menos 1 fica n, que aí você volta para o anterior. Tá claro? Ah, tá bom. Beleza. Obrigado. É só para realmente ficar a mesma potência em cima e embaixo, para a gente conseguir reescrever como um R só ali. Professor, Oi? dá para me ouvir? Sim. Como que chegou nesse 20/3? Aqui em cima. Isso aqui é a soma da PG. O A1 é 5, que é o primeiro termo, e o R é 1/4. Aqui está a demonstração. Tá claro? A soma da PG ela vai dar um valor fixo, que é esse valor aqui, quando eu convergir. Então, quem é A1 aqui? Ó? A1 é 5. A razão é 1/4, que é menor que 1, então fica A1 sobre 1 menos 1/4. Essa era a dúvida? Isso. Eu tô com outra dúvida também. Pode falar. Você pode colocar naquele gráfico. Qual? Pode ser. Pode ser. Era mais pro início. Um dos mais pro início. Tá, vamos lá. Que tinha até o exemplo do seno. Esse aqui? Ou mais abaixo? Esse é do seno? Tem um do seno aqui, ó. Seno sobre N. Mas é sequência, né? Eu queria série. Tá. Série. 1 sobre K. Ué, cadê? Tinha um do seno aqui? Acho que tem do seno aqui, não. Não, era essa sequência. Tá, enfim, eu vou falar a minha dúvida. É o seguinte. Quando eu vi o gráfico da série, que aí ia subindo a soma, o número, né? Que no caso é quando ela converge, eu fiquei pensando, então para calcular a série, você tem que usar a definição de limite. Isso faz sentido? Sim. Então, aí, beleza. Sendo que quando você quer descobrir se converge ou se diverge, você também usa a definição de limite. Porque eu acho que se dá um número diferente de 0, ela diverge, certo? Então, eu queria saber quando eu vou saber que eu estou calculando. Raquel. Oi. Se a série converge, a sequência tende a 0. A série não precisa convergir para 0. Tá claro isso? Não, isso tá claro. Ok. E daí, então, se eu fizer o limite para a série, que eu tenho certeza que converge, vai me dar o valor da série. Certo? Então, aí a minha dúvida tá pro teste de divergência. Entendi. É a sequência, né? No teste da divergência eu vou calcular o limite da sequência. Isso, porque você veja só, para convergir, eu tenho que somar termos cada vez menores. Ou seja, os termos têm que se aproximar de 0. Ok? Tá, entendi. Mas a soma não precisa se aproximar de 0. Ela pode se aproximar de 0, mas não precisa. É meio confuso, por isso que tem que deixar bem claro o que é sequência e o que é série. Tem que ficar bem claro isso, porque confunde muito mesmo.
a gente usa série e sequência como se fosse a mesma coisa no dia a dia, né? Sim, sim. Eu até falando aqui eu me confundo, né? Eu falar a sequência é uma série de números, mas não. A sequência é uma sequência de números. A série é a soma dos termos da sequência. A gente costuma falar série como um atrás do outro, né? Mas não é essa a ideia, não. Série é soma. Então, mais alguma dúvida, gente? Esse aqui é o conteúdo de hoje. Tem lista de exercícios lá, né? Você pode fazer, você pode tirar dúvida. Vocês podem mandar dúvida para mim por e-mail ou perguntar aqui na aula. Se receber por e-mail, eu comento na aula sem dizer o nome da pessoa que mandou, caso não queira ser identificada. Você tá com a lista aí? Não. É porque eu tenho uma duvidazinha. Mas fala aí qual é a dúvida. Então, da lista 1, né? Peraí. Aí, professor. Um minutinho. No exercício 4, é exercício resolvido. No exercício 4 da lista 1, ele usa L'Hopital. Aí eu não entendi o L'Hopital que ele usou. Tá. Como é que é anunciado? Peraí. No caso, é uma sequência, aí é para dizer se converge ou não. Aí, tá, então provavelmente essa sequência vai dar infinito sobre infinito ou 0 sobre 0. Então, eu esperaria que é isso. Só que quando eu olhei, não parece que um dá infinito sobre 0. Por isso que eu não achei que deveria usar. Me fala como é que é essa expressão aí que eu vou escrever aqui. AN igual. Aí abre parêntese. 1 mais, aí tem 2 sobre N, fecha parêntese, elevado a N. Elevado a N. Sim. Então, esse aqui foi reescrito como um exponencial de um log, né? Isso. Tá. Aí tem uma Não, foi isso mesmo? Isso aqui vai dar E elevado a 2. Não é essa a resposta? Peraí. Isso aqui é o limite fundamental exponencial. Então, aí eu sei que tem uma determinada hora que ele usa aquela propriedade do log e separa o quociente em uma subtração. Ok. Aí separado fica ln, abre parêntese, de n mais 2 menos ln de n, dividido por 1 sobre n. Aí ele joga o L'Hopital em cima disso. ln mais 2 menos ln sobre 1 sobre n? Isso. Então, dá infinito sobre infinito. 1 sobre n vai dar infinito? Não, vai dar 0, né? E em cima vai dar ln mais 2 menos ln. Sobre 0, não? Sim. Tá na lista. Assim, resolvido tá na lista. Infinito e acontece isso nesse 4 e no 7. A mesma coisa. Porque eles são bem parecidos. Ok. Então, provavelmente foi um erro de digitação. Alguma coisa está digitada errada aí. Porque isso vai dar E elevado a 2. É o limite fundamental exponencial. Olhando assim para a cara, dá para ver que é 1 sobre 2 sobre n elevado a n. Isso é o fundamental. Você lembra disso? Não, assim, não de cabeça, mas eu já ouvi falar. Então, no cálculo 1 isso é visto. Sim. Então, no 4 e no 7, porque o 4 dá elevado a 2 e no exercício 7 dá elevado a meio, porque em vez de ser n, é raiz de n. Olha só, provavelmente esse 1 sobre n não deve estar multiplicando no lugar de dividir. E aí, na hora de escrever, escreveu errado, entendeu? Acompanhe a conta aí, termo a termo, você vai ver que provavelmente assim, o cara quis escrever uma coisa e escreveu outra sem querer.
Então, professor. Peraí, desculpa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa lista, Raquel, né? Aham. Eu vou pegar essa lista, vou conferir o gabarito dela e eu te mando onde está o erro. Tá bom, obrigada. Porque eu tô sem ela aqui agora, eu tenho que entrar no Ava, baixar e tal. Isso vai demorar um tempinho. Mas o que você falou tá certo, é infinito sobre zero. Isso não tá certo. Deve estar escrito errado. Em alguma passagem ali, o cara, na hora que escreveu um denominador como numerador, mas tem que ver lá direitinho para abrir. Vou ver e vou te mandar. Professor, Oi. Professor, se tiver errado, tem como você mandar algum e-mail falando que tal questão tá errada ou alguma coisa assim? Sim. Só pra gente meio que se guiar para não ficar tentando estudar, tentando achar uma solução para uma parada que tá errada, sacou? Ok, se tiver errado, a gente vai corrigir ela lá. Tá bom, muito obrigado. Isso aí, o Ava tá instável, né? Tá. Essa questão aqui de L'Hopital, dá para fazer ela sem L'Hopital. Mas L'Hopital deve ser muito mais simples também. Tá ok. Mais alguma dúvida, gente? Questão 1, questão 4. Anotada aqui. A 7 também, né? Questão 7 também está com o mesmo erro. Provavelmente foi um Ctrl+C, Ctrl+V que esqueceram de mudar alguma coisa. Uma dúvida, você pode voltar rapidinho ali na parte que explicitava a raiz? Onde? Onde definia a raiz, um pouco mais acima. Raiz ou razão? Perdão, razão. A razão aqui, certo? O R é o termo de... O AN igual a R vezes AN menos 1 significa o seguinte, que o termo é igual ao anterior vezes a razão. É isso que você quer saber? Eu achava que era isso que eu queria saber, mas eu tô achando que não é. Tá, qual a dúvida aí? Fala aí mais. Tá, então você pode explicar de novo como que a razão é usada para checar a convergência? Tá, vamos olhar o seguinte, vamos olhar para se o R for menor do que 1. Vamos pegar o meu 5. 5 vezes meio. 5 não, vou botar um número melhor. Vou botar 4. 4 vezes meio vai dar 2. 2 vezes meio vai dar 1. 1 vezes meio vai dar meio. Meio vezes meio, 1/4. 1/4 vezes meio, 1/8. E assim por diante. O que está acontecendo quando eu vou multiplicando a razão pelo número anterior? Esse número está diminuindo, porque a razão é menor que 1. Certo? Uhum. Então, o que eu espero é que esse número diminua cada vez mais. Por outro lado, esse número sempre vai ficar positivo. Concorda? Sim. Então, ele fica cada vez menor e continua positivo. Então, ele se aproxima de zero. Perfeito? Mesmo se ele não ficasse sempre positivo, ele podia oscilar para o zero ainda? Só se o R oscilar para o zero? Como assim, oscilar para o zero? Oscilar, eu digo positivo e negativo até chegar ao zero, entendeu? Pode, se a razão for negativa. Diminui em módulo, mas não em... Isso, vamos botar menos meio. Ok? Menos meio, ele vai intercalar de sinal. Um vai ser positivo, outro vai ser negativo. Mas eles vão se aproximar do zero do mesmo jeito. Uhum. Ok? Ok. Então, quando eu multiplico por um R menor do que 1, esse número está diminuindo. Mas o negócio é que ele diminui rápido. Ele diminui tão rápido que se eu somar os termos, a série converge. Entendeu? Entendi. Somar os termos é meio que somar os termos de uma nova série agora. Não. É a mesma série. A série é da PG. Existe série geométrica e progressão geométrica. Progressão é sequência. Série é a soma dos termos. Tá. Ok? Ok. Então, esse cara aqui vai apresentar. Agora, se o R for maior do que 1, o que acontece? Vamos botar aí. 4 vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. O que está acontecendo? Ele está somando. E vai ficando cada vez maior. Então, ele não tem como convergir.
Tá claro? Mesmo que intercale o sinal, a diferença do próximo termo com o anterior vai ser cada vez maior. Sim. Mudando de sinal, ele vai para mais ou menos infinito, fica oscilando entre mais ou menos infinito. Sim. Mesmo em módulo, não converge. Isso, mesmo em módulo, raio maior que 1 não converge. Tá claro isso? Tá claro, tá claro. Agora, é só para voltar um pouquinho no exemplo que a gente estava. Acho que era o exemplo 2. Exemplo 2. Deixa eu ver qual que era. Esse Era aqui? 2, era 2. A única dúvida que eu tive é a necessidade de ir para esse último passo na parte que está dizendo reescrevendo a série. Não, desde que você identifique a razão. Porque, assim, só olhando para esse momento que a gente está ali, né, na primeira linha, né, o último termo da primeira linha, Você já olha a razão, né? você já olha a razão. Mas, no geral, a gente tá querendo sempre buscar aquele formato, é isso. Para poder deixar com N igual a 1. Por que eu escrevi esse formato de baixo? Para ficar igual anunciado. Você vê que aqui embaixo a soma começa a partir do 1, certo? E que está R elevado a N menos 1. Então, olha só para como é que está anunciado aqui. Está nesse formato. Cadê? Começa do 1 e o R elevado a N menos 1. Mas se eu colocar K igual a 0, aqui vai ficar só K. É a mesma coisa, escrito de outra forma. É só para bater lá, entendeu? Não, entendi. Entendeu? Tá bom. Entendi. Tá bom. Obrigado. Mas precisa chegar até aqui embaixo? Não, não precisa. E se o N começar do 5 ou começar do 10? Tanto faz, vai convertir da mesma maneira. Sim. Não, mas tem que estar atento com isso, porque, por exemplo, se eu tivesse com N menos 1, mas eu tivesse com N igual a 0, eu não tava na raiz. Oi? N menos 1? Se eu estivesse pensando na última etapa da primeira linha, né? A gente está com N igual a 0. Aqui. Isso. A gente está com N igual a 0 e está elevando a N. Imaginando que estivesse elevando a N menos 1. Tem que estar atento, porque eu posso olhar para esse N menos 1 e esquecer que está com N igual a 0 ali. Só se fosse 0. Ah, entendi. Isso não é uma coisa Como é que é 0 elevado a menos 1? É 1 sobre 0, né? Porque, olha só, você pode tirar uma quantidade finita de termos e a série continua convergindo. Imagina que você pega a série e tira o primeiro termo. A série converge ainda, não converge? Só converge para outro valor. Sim. Mas converge. Então, você pode começar esse N aí do 0, do 50, do 100. Ela vai convergir. Mesmo que para números diferentes, mas vai convergir. Então, se eu estou analisando se ela converge ou diverge, eu não estou querendo saber para quem. Ok? Não, entendi. Agora, se eu quero saber para quem... Eu entendi até o que eu estava vendo. Eu estava interpretando a anotação de maneira errada, agora eu entendi melhor a interpretação da anotação. Então, agora, se eu quero saber para quem eu estou convergindo, eu preciso saber quem é o primeiro termo e qual é a razão. Aí eu preciso reescrever de uma forma que eu identifique isso. Olha só. Quando n igual a 0, vai dar 5 vezes 1, correto? Quando n igual a 1, aqui vai ficar 0. Então vai dar 5 vezes 1. É a mesma série. O primeiro termo é 5. É isso que me interessa, o primeiro termo aqui. O primeiro termo e a razão. Sabendo isso, eu sei para quanto converge. Ok. Professor, Oi? eu não entendi a necessidade de a gente começar a série com N igual a 1 e tá lá no exponencial N menos 1. Não tem? Não. Ah, tá. É só anotação. Você pode começar do 0, do 1, de onde você quiser. Entendi. Obrigada. Mais alguma dúvida? Para mim era só isso. Obrigado. Então, podemos encerrar aqui, gente? Alguém tem que me perguntar mais uma coisa? Tem alguma coisa no chat que eu não estou vendo? Tem alguma coisa aqui no chat. Tá, podemos encerrar. Então, ok. Assim que eu puder, eu vou fazer o upload no YouTube dessa aula e mandar para vocês essa aula 1. Quem não me mandou e-mail se identificando, manda. Para eu mandar no Gmail, para não depender de Ava. Ok. Até. Stop share. Recording. Aqui, né? Obrigado pela aula, professor. Valeu.
Valeu. Tchau, tchau, gente. Valeu, professor. Calma aí, como é que. Tchau, professor. Como é que Até eu. Como é que quarta-feira. aqui, calma aí, deixa eu só